começou com um cheiro de pão fresco com alecrim, exatamente daqueles que o avô Américo adorava. E acabou quando pisei nos degraus de mármore da casa onde passei a infância. Eu estava no grande hall da Casa dos Almeida, com a última mala na mão, a única que decidi levar comigo. O avô deixara a minha casa, a empresa e todo o patrimônio. 12 milhões de euros. No testamento estava tudo escrito de forma clara, mas isso não importava para quem queria mudar tudo a seu favor. "Deixa aí", disse a minha mãe, o som dos saltos altos a ecoar no chão brilhante. Gabriela Almeida não comia pão nem nada de um prato há mais de 10 anos. "Não podes levar isso", acrescentou ela. "São as minhas coisas pessoais", respondi baixinho, agarrando com força a pega da mala. "A casa e tudo o que lá está agora está em litígio", disse o meu pai, aparecendo ao lado dela. "Até o tribunal decidir, não tens direito a nada. É melhor ires embora." Foi então que a Leonor desceu a escada de pijama de seda, com um sorriso satisfeito. "Vais-te embora, Caetano?" Não respondi. Virei-me e caminhei para a porta. "Não ouse sair daqui, ingrato!" gritou Gabriela. Antes que eu pudesse dizer algo, o meu pai correu, agarrou meu cabelo com força e puxou minha cabeça para trás. Tudo ficou branco à frente dos olhos. Depois aconteceu tudo muito rápido. Arrastaram-me pelo corredor, os meus sapatos deslizavam no chão. Vi olhares, primeiro um, depois outro, depois todos ao mesmo tempo. Nunca gritei. Queriam emoções para me tornarem o problema, para o advogado deles escrever cartas falsas atrás de portas fechadas. Mas eu fiquei calado, calmo, de propósito. Lá fora caía uma chuva fria e forte. O meu pai me empurrou porta fora, a mala voou atrás de mim, bateu no chão e abriu-se. As roupas espalharam-se pelas pedras molhadas. "Aqui já não és bem-vindo", disse ele, ajeitando os botões de punho. Gabriela cruzou os braços. "Se voltares à invasão de propriedade privada." Leonor observava do limiar da porta encostada ao corrimão, como uma rainha na varanda. Levantei-me devagar, juntei as coisas e endireitei-me. A cabeça latejava, mas o orgulho continuava comigo. "Vais te arrepender disso", disse eu em voz baixa. "Talvez não hoje, mas em breve." E fui embora. Fui embora daquela casa, daquela vida toda, em direção à única pessoa que me conhecia antes de me ensinarem a ser invisível. A Leonor sempre brilhava, mesmo quando não tentava. No 16º aniversário, deram-lhe um descapotável branco com laço vermelho, maior que a própria autoestima dela. Todos os convidados ricos aplaudiram. Eu fiquei lá atrás, com uma faca de plástico para cortar o bolo que ninguém me pediu para usar. Uma semana depois, bateu num candeeiro. Os pais culparam a iluminação da cidade. No mesmo ano, deram-me um vale-oferta por tirar boas notas. Gabriela dizia sempre que a Leonor era a nossa estrela. Repetia isso nos jantares de caridade, como se todos concordássemos. Quando a Leonor chumbou biologia, contrataram um explicador que ganhava por hora mais do que um professor normal ganha num dia. Quando eu fiquei em primeiro lugar em matemática a nível regional, meu pai nem levantou os olhos do telemóvel e perguntou: "Isso é de números? Não percebo nada disso." Não me odiavam. Não exatamente. Apenas não me viam. Eu era parte do fundo da fotografia da família perfeita, exceto para uma pessoa. Américo Almeida, o meu avô. Ele sempre arranjava tempo para eu me sentir real, vivo. Vivia no ala este, rodeado de livros, cadeirões de couro e da teimosia que não envelhece. "Olá, meu inteligente", dizia ele. "Conta-me alguma coisa nova." Aos sábados, íamos passear no seu barco antigo, mas elegante, o Aurora. "O mar não quer saber quem são os teus pais", dizia ele, passando-me o leme. "Só quer confiança e saber o que se faz." Aprendi a sentir o vento, a mudar de rumo, a manter o equilíbrio mesmo quando as ondas batiam forte. Ensinou-me paciência e que avançar nem sempre parece progresso. Mais tarde começou a falar-me de outras marés: dinheiro,
bolsa, vozes nos conselhos de administração, lutas entre acionistas. Sentávamos-nos no escritório dele e ele desenhava-me esquemas em blocos amarelos, explicando fusões e regras éticas com a mesma atenção com que antes me ensinava a lançar a âncora. "Tu pensas como construtor?" perguntou-me um dia. "A tua irmã só sabe brilhar. O brilho apaga-se, a estrutura fica." Eu tinha 16 anos, não percebi logo. Só percebi de verdade no dia em que ele me chamou ao escritório, olhou-me nos olhos e disse que já tinha decidido tudo. A voz do advogado Gregório Neves soava baixa na biblioteca luxuosa forrada à madeira. O sol entrava pelas janelas altas e desenhava manchas douradas no chão, onde outrora toda a família posara para revistas. Mas naquele dia não havia câmaras, só tensão no ar. Gregório pigarreou e começou a ler. "À minha neta Catarina Almeida deixo o pacote maioritário de ações da Almeida e Filhos, a casa em Val do Douro e todo o seu conteúdo." No quarto fecha aquele silêncio, que só parece silêncio. Na verdade, explode por dentro. Vi pela cara da minha mãe. O sorriso congelou, os dedos apertaram o pé do copo. O meu pai pestanejou devagar, 2 vezes, como se tentasse processar. Leonor limitou-se a olhar para Gregório como se não tivesse percebido. Gregório continuou. "À neta Leonor Almeida deixo um fundo fiduciário fixo de 2 milhões de euros pagos em parcelas iguais durante 10 anos. Leonor soltou um som estranho, entre riso e espanto. 2 milhões? Só isso? A mãe levantou-se de um salto. "Isto é um erro. Ele não estava bem, não estava em si." "Não", disse eu baixinho. "Vocês é que não ouviam." O pai não respondeu. Recostou-se na cadeira e semicerrou os olhos, como se estivesse a refazer todos os planos. Gregório continuou com as coisas menores. Doações, um quadro para o museu. Nada importava. Nada se comparava àquelas 2 frases com que o avô Américo acabava de mudar tudo. Quando acabou, ninguém falou comigo. Passavam por mim como se eu fosse um quadro torto que já ninguém se dá o trabalho de endireitar. Nessa noite, passei pelo escritório do pai e ouvi-os a cochichar atrás da porta. Seguro que ela o manipulou, sibilou a mãe. Passava o tempo todo com ele a falar de negócios. Ele não estava estável. "Tu viste a lista de medicamentos?" Eu falo com o Gregório. "Ainda há tempo. Só temos de apresentar isto da maneira certa." Fui-me embora sem ouvir o resto. Lá em cima abri o caderno do avô, aquele que ele me pediu para guardar. Na contracapa tinha escrito à mão: "Se eles vierem ter contigo, é porque já perderam. Basta manteres a defesa." No início pareciam pequenas coisas. As luzes do corredor deixaram de acender automaticamente. Os empregados começaram a evitar o meu olhar. No ala este, onde a mãe nunca punha os pés, começou a cheirar ao perfume dela e alguém mudou a fechadura do meu pequeno escritório. Perguntei ao mordomo Antônio se sabia de alguma coisa. Sorriu forçado. O seu pai pediu para reforçar a segurança. Descobri que o meu nome tinha sido retirado da lista de permissões. A password do portátil falhou 2 vezes antes de entrar. Quando entrei, algumas pastas tinham desaparecido, incluindo as que o avô chamava plano de transição e contingência. A reciclagem estava vazia. Não havia backup. Nos registros aparecia um login com a conta do Gregório Neves, mas sem horário. Durante o jantar falei nisso ao pai. Ele cortava a comida com precisão cirúrgica e respondeu calmamente: "O estresse não te faz bem, Catarina. Talvez devesses falar com alguém. O Dr. Mendes ajudou a tua mãe numa fase difícil." "Eu não estou inventando", disse eu baixinho. A mãe mexia a sopa e acrescentou: "O luto manifesta-se de formas diferentes. Passaste por muito." Na manhã seguinte, encontrei no balcão da cozinha o livro de contabilidade do avô rasgado. Perguntei à cozinheira quem mexera nele. Desviou o olhar e não respondeu. À noite comecei a ouvir passos lentos à porta do quarto. Demasiado lentos para serem dos empregados. Sempre que abria a porta não estava lá ninguém. Comecei a fechar a chave. Dias depois, vi viscos novos na fechadura.
A gota de água foi quando entrei no escritório jurídico e vi o Gregório fazer cópias dos relatórios médicos do avô. Só estou passando ficheiros, disse ele com um sorriso habitual. O seu pai precisa para a revisão do patrimônio. Nessa noite, encontrei no travesseiro um envelope pequeno. Dentro, uma folha dobrada. Cópia de uma receita de 2 meses antes da morte do avô. Embaixo, sublinhado à mão. Observar possível pressão externa. Não era a letra do médico. Reconheci a letra. Sentei-me na cama, abri o caderno do avô e reli as palavras dele. Basta manteres a defesa. Só aí percebi até onde estavam dispostos a ir. O telefonema veio cedo. Reunião familiar na sala de jantar, disse o Antônio pelo intercomunicador, voz fria e formal. Já sabia que não era só uma reunião. Gabriela sentava-se à cabeceira, o colar de pérolas apertado contra o pescoço. Rodrigo estava de pé ao lado dela, sem tentar parecer neutro. Leonor esparramada numa cadeira junto à janela, a passar o telemóvel como se já soubesse o desfecho. Gregório também estava lá. Pasta fechada, bloco vazio. Entramos com um pedido de suspensão da execução do testamento, disse ele. Devido ao estado do Américo nos últimos meses, achamos melhor o controle ficar conosco por enquanto. E o tribunal? Perguntei. Gabriela sorriu. O tribunal compreendeu as nossas preocupações? Dentro de mim tudo se apertou. Estão a expulsar-me. Podes ir para onde quiseres, disse Gregório com voz doce e venenosa. Mas até isto se resolver, a quinta está sob vigilância. Tens até ao meio-dia, acrescentou Rodrigo, e a conversa acabou. Subi, fiz a mala com o essencial. Quando cheguei à porta, a mãe já lá estava. Não levas nada que não seja teu, disse, olhos semicerrados. É a minha roupa. Agora tudo nesta casa está em causa. Continuei a arrumar. Chamou o Rodrigo. Ele não discutiu. Agarrou a mala. Eu não larguei. Então agarrou-me o cabelo. Não gritei. Apenas me encolhi quando me arrastou a escada abaixo. O couro cabeludo ardia, os ombros batiam nos degraus. Leonor olhava em silêncio da porta. A mãe arregalou os olhos. Lá fora chovia a potes. O pai atirou-me para a rua. A mala voou atrás. Abriu-se. Roupas, cadernos de couro e o relógio de bolso do ouro do avô espalharam-se. Aqui já não era bem-vinda, disse ele. Levantei-me devagar. A água escorria pelas mangas. Vais arrepender-te, disse baixinho. Não pelo dinheiro, por achares que eu não vou lutar. Apanhei o relógio de bolso do avô Américo, aquele que ele trazia sempre consigo, e caminhei debaixo da chuva. A Inês veio buscar-me já de noite. Não disse nada quando viu o hematoma no ombro e o sangue seco na raiz do cabelo. Apenas abriu a porta do carro e guiou em silêncio o caminho todo, mãos firmes no volante. Nessa noite dormiu enroscada no sofá, debaixo de um cobertor emprestado. Eu não consegui dormir. Revivia tudo vezes sem conta. O silêncio da Leonor, as mãos frias da mãe na maçaneta, o aperto do pai no meu cabelo. Olhava para o pouco que conseguira salvar. Telemóvel, caderno de couro, blazer amarrotado e o relógio de bolso do ouro do avô. Eram os preferidos do avô. Todas as noites dava-lhe corda como ritual. Um bom relógio não mostra só as horas. Mostra quando é a altura de agir, dizia ele. Rodei-o na mão e senti algo estranho. Estava mais pesado que o normal. Passei o dedo na parte de trás e encontrei uma costura pequena. Carreguei dos 2 lados, como ele fazia na gaveta da secretária. 2, 3, 2. Clique! A tampa abriu. Dentro, um papelinho dobrado e uma pena USB pequena. O papel era antigo, um pouco amarelado. Dizia: se eles fizeram o que eu temia, procura o Ricardo Lemos em Lisboa, na Rua do Alecrim. Ele saberá o que fazer. As mãos tremiam-me.
Enfiei a pena no portátil da Inês e abri os ficheiros. Havia scans dos relatórios médicos do avô, mente totalmente lúcida até ao fim. Gravações de áudio das nossas conversas, planos de negócios. Ele ensinava-me e gravava tudo. Havia ainda tabelas e contas que eu nem sabia que existiam. Algumas internas, outras offshore. Uma pasta chamava-se Fundos de Emergência. A Inês trouxe chá. É do teu avô? Assenti. Ele não confiava só em mim. Ele sabia que isto ia acontecer e preparou-me. Na manhã seguinte, comprei bilhetes só de ida para Lisboa. Num dos ficheiros estava o endereço do escritório do Ricardo Lemos, marcado como Emergência. Escrevi-lhe uma mensagem curta. Américo Almeida disse que o senhor sabe o que fazer. 3 horas depois respondeu: venha imediatamente, não está sozinho. Fechei o portátil. Pela primeira vez em muito tempo consegui respirar fundo. A guerra estava só a começar, mas agora tinha o mapa. Ricardo Lemos recebeu-me com um aperto de mão firme. Mostrou-me um armário cheio de pastas fechadas. Ele veio ter comigo no dia a seguir a saber do diagnóstico, disse, tirando uma pasta com a letra do avô. Disse que já não confiava em mais ninguém da família, só em ti. Apresentou-me à doutora Margarida Correia, advogada especialista em sucessões. Quando lhe contei como o pai me arrastou pelas escadas abaixo pelos cabelos, nem pestanejou. Tem documentação? Entreguei-lhe a pen. Ao fim do dia, já tínhamos plano. Toda a semana seguinte, a equipa do Ricardo verificou tudo, logos de acesso, e-mails, gravações, atas de reuniões. A Margarida apresentou um pedido de providência cautelar urgente. Eu mantive-me calada, escondida no quarto de hóspedes por cima da garagem do Ricardo, e vi aquele sistema podre começar a ruir. A primeira fenda apareceu nos relatórios de pagamentos de Almeida e Filhos. Centenas de milhares de euros transferidos para uma empresa chamada Avisos, supostamente consultores. Mas não tinham um escritório, nem funcionários, nem relatórios. Apenas uma proprietária, Leonor Almeida. A Margarida seguiu o rastro do dinheiro, 500 mil euros transferidos nos 3 meses após a morte do avô. Na mesma altura em que a Leonor supostamente estava na Europa. Mas os registros de casinos em Vila Moura e em Las Vegas contavam outra história. Ela nunca saiu do país. Perdeu quase tudo ao jogo. A tua irmã não só participou, disse a Margarida. Tornou-se um problema que tiveram de esconder. Depois encontramos os documentos falsos. Um relatório médico supostamente assinado pelo médico do avô era falso. A assinatura, forjada. O ficheiro fora criado 2 semanas após a morte no portátil do Gregório Neves. Eles sabiam exatamente o que estavam a fazer, disse o Ricardo em voz baixa. É muito mais profundo do que pensávamos. Voltei a olhar para a carta falsificada com a letra do avô. Não se tornaram cruéis por causa do luto. Tornaram-se cruéis por medo. Eu não era só um obstáculo. Eu era a prova de que eles nunca tinham tido nada. E isso tornava-me perigosa. O último ficheiro chamava-se Ética do Conselho de Administração. Havia alterações estatutárias que o avô fizera sem ninguém saber. E percebi. Eles nunca tinham tido o controle da empresa. Nunca tiveram poder nenhum desde o início. No tribunal cheirava a verniz e papel. Sentei-me direita, mãos cruzadas. O coração batia calmo porque eu treinara para estar calma. Entraram primeiro os meus pais. Gabriela trazia pérolas azul escuras e fingia que ainda conseguia resolver tudo com charme. Rodrigo atrás dela, como se escondesse. Leonor mais ao fundo, olhos baixos, lábios apertados, nenhum olhou para mim. A Margarida começou pelo testamento. Depois os relatórios médicos oficiais.
Em seguida, a cópia digital do relatório falso criado no computador do Gregório Neves. A juíza ergueu a sobrancelha, mas ainda não falou. Ligaram as gravações de áudio. A voz do avô, clara, a discutir comigo os negócios da empresa. Numa delas dizia: a Catarina é a única em quem confio para isto. Ela não joga, ela constrói. A sala ficou gelada. O António avançou. Eu vi o Sr. Rodrigo arrastá-la pelas escadas abaixo pelos cabelos, disse em voz baixa. Deveria ter falado antes, mas falo agora. Por fim, mostraram o vídeo que o avô gravara. Olhava direto para a câmara. Se estão a ver isto, é porque tentaram anular a minha escolha. Podem falsificar papel, mas não mudam a minha vontade. Silêncio total. A juíza Moraes decidiu rápido. Testamento válido. Bens revertem imediatamente. Investigação criminal aberta. A boca da Gabriela abriu-se. Rodrigo ficou vermelho. Gregório pálido. Eu não chorei, nem sorri. Apenas me levantei quando a juíza disse: Menina Almeida é agora a única proprietária do pacote maioritário da Almeida e Filhos e legítima dona da Quinta de Val de Douro. O martelo bateu. Assenti e saí. Já não estava sozinha. Finalmente me tinham visto. Os jornais chegaram na manhã seguinte. Tinham 30 dias sem prorrogação para tirar as coisas pessoais. Nada de que o avô me deixara. Voltei à casa, sozinha. Passei pelos quartos que antes me esmagavam. Agora eram meus. Silenciosos, mas já não assustadores. Os empregados não me olhavam nos olhos. Não sabiam de que lado estavam. Não os culpei. Gabriela ligou 3 vezes. Não atendi. Rodrigo mandou um e-mail. Era abaixo da dignidade dele. Marquei como não lido. Mas a Leonor apareceu em pessoa. Estava ao portão, sem carro, sem segurança, só com uma caixinha fina nas mãos. Não vim pedir nada, disse. Só queria entregar isto. Na caixa estavam os botões de punho do avô, de ouro, com um pequeno barco à vela gravado. O pai vendeu-os. Eu comprei-os de volta, disse ela. Não agradeci. Nem a mandei embora. Ficámos as duas no alpendre. Estava silêncio. Eu não sabia compará-los, sussurrou ela. Penso que sim, respondi. Ela assentiu e foi-se embora. Não pediu para entrar. Nessa noite, guardei os botões de punho na gaveta da secretária do avô e fechei à chave.